Questão 17, CMC, primeiro ano. Leia a frase abaixo. Abre aspas. No dia em que Simone Biles decidiu parar no meio de uma final, pensou-se inicialmente que poderia se tratar de um problema físico. Fecha aspas. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome pessoal oblíquo em destaque obedece à mesma regra de colocação pronominal. Então observem que aqui eu trouxe o enunciado para a gente fazer uma análise breve desse enunciado aqui, tá? Então olha lá, leia a frase abaixo, a gente tem uma frase. Nessa frase a gente tem em destaque ali o pronome pessoal oblíquo se em colocação pronominal de ênclise junto com o verbo pensar ali conjugado, né? Então tem pensou-se. E aí que tá. No momento em que eu observei essa frase aqui a primeira vez, observei a questão de modo geral, assim, eu pensei que pudesse se tratar, na verdade, do ser fazendo o papel ali de partícula indeterminadora de sujeito, já que, de fato, nessa oração o sujeito é indeterminado e tudo mais. Eu parei, eu observei, até que um anjo veio iluminar a minha mente e me chamou a atenção para dois pontos importantes nesse enunciado, tá? A proposta da questão, ela pede ali que a gente preste atenção no pronome pessoal oblíquo, tá certo? E aí que tá, o pronome pessoal oblíquo em destaque, ele obedece uma regra. E aí, nas alternativas, nós temos que procurar aquela alternativa em que a mesma regra de colocação pronominal é usada, tá certo? Então veja, regra de colocação pronominal. Então nesse momento ali, o que eu estava imaginando que seria muito específico, muito complicado, na verdade é muito mais simples, porque as regras de colocação pronominal, elas são simples de certa forma, tá certo? Então nesse caso aqui a gente tem uma regra de colocação pronominal regendo essa estrutura de ênclise, né, que está dizendo ali, enfim, está dizendo pensou-se, tem uma regra da gramática que diz o porquê que a gente usa dessa forma, beleza? E aí que tá. Nessa regra diz o seguinte, tá? Então eu trouxe aqui de novo. Nessa regra diz que quando o verbo aparece no início da oração, a colocação pronominal correta é ênclise, tá? Ou da oração ou do período, tá certo? E aí eu trouxe dois exemplos aqui para mostrar para vocês como é que é simples. Então a gente tem aqui um período composto por coordenação, duas orações, debrucei e pus, né? O verbo debruçar e o verbo pôr, eles ali compõem duas orações. E a gente tem, por exemplo, no início do período composto, nós temos o verbo debrucei-me, tá certo? Então, essa estrutura de colocação pronominal que está ali, debrucei-me, ela está sendo utilizada ali porque ela está iniciando o período. O pus-me, ele está iniciando uma oração, tá certo? Então, esse verbo pôr e o pronome pessoal oblíquo me, eles estão iniciando uma oração, ok? Então, a gente tem o debrucei-me e o pus-me. O debrucei está iniciando também uma oração, mas ele está iniciando principalmente ali o período, tá certo? Esse período composto por coordenação. Já o pus-me, ele está iniciando ali uma oração. E é exatamente uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês ali na nossa frase principal da questão, tá? O pensou-se, ele não está iniciando o período, tá certo? Ele está iniciando uma oração que começa logo depois daquela vírgula ali, tá certo? Então, aquela oração que vem depois da vírgula é iniciada pelo verbo que tem a colocação pronominal em ênclise por causa dessa regra. Mas aqui a regra está dizendo que a regra que está sendo utilizada aqui é a regra de que o verbo ele deve aparecer em ênclise ali para iniciar uma oração, tá certo? Nesse caso a gente não está iniciando um período, ok? E aí a gente tem um segundo exemplo aqui que é emprestou-me o carro. Aqui também a gente tem um período simples, um único verbo. Aqui a gente pode dizer que é uma oração, tá certo? Então o emprestou-me, ele tá aqui fazendo esse papel de iniciar a oração, iniciar o período. Então aqui tá duas vezes certo, digamos assim, tá? Mas de toda forma, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o pensou-se, ele está iniciando uma oração, ok? E aí quando a gente observa ali, então, as alternativas, né? Eu tenho aqui, então, de novo, o assinale alternativo é aqui, em que o emprego do pronome pessoal oblíquo em destaque obedece à mesma regra de colocação pronominal. Na alternativa A, a gente tem o contou-se toda a verdade. Esta aqui, quando eu estava pensando ali na partícula indeterminadora de sujeito e tudo mais, e essa regra que é até às vezes meio confusa, na verdade, essa aqui é a minha alternativa correta. Só que aí, essa alternativa não está correta porque aqui o contou-se, tá? Sobre a regra de colocação pronominal, está iniciando o período, ok? Então a gente chama atenção aqui para o fato de que ele está iniciando o período. Então não, a alternativa A não está correta porque aqui a gente tem a colocação pronominal iniciando o período, ok? Na alternativa B nós temos Ana cortou-se com o arame da cerca e aqui o cortou-se, na verdade, ele está correto, né? Só que a regra que define essa colocação pronominal aqui, ela diz também que se fosse em próclise, estaria tudo bem, ok? Então não é a mesma regra. A alternativa C não tinha preocupado-me com ela, da mesma forma que esse preocupado-me com ela poderia ser me preocupado com ela, e também estaria correto, então não é a mesma regra que está regendo essa colocação pronominal. E aí na alternativa D nós temos aqui o empreste-me alguma coisa para me cobrir, que é o mesmo caso da alternativa A, tá? Esse empréstimo está correto,
ele está seguindo uma regra semelhante, só que aqui esse empréstimo está iniciando o período, ok? Como ele está iniciando o período, a gente não está procurando ele, a gente está procurando a alternativa E, em que a gente tem ali, ó, não farei mais a reunião, disse ele, levantando-se da mesa. E a gente tem aqui esse período que não foi iniciado por uma estrutura de ênclise, mas a gente tem a oração sendo iniciada pela estrutura de ênclise. E uma outra semelhança que poderia lhe servir para vocês de referência é o fato de que o levantando-se, ele aparece logo depois de uma vírgula, tá certo? Então ali a gente tem esse, de fato, o início de uma nova oração dentro desse período, e aqui a gente tem, de fato, a resposta correta para a questão 17, porque o levantando-se inicia uma oração que já está dentro de um período, assim como a gente tem no enunciado, tá certo? Então aqui para a questão número 17 da prova do Colégio Militar de Curitiba, do ano de 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano do ensino médio, nós temos como alternativa correta a alternativa E.